Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gabriel, seja bem-vindo. Diogo, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Estamos aqui em mais uma programação do TEI Online. Bom, daqui a pouco o Diogo e o Gabriel vão falar um pouquinho sobre a importância das redes aí para o sucesso dos negócios criativos. Entretanto, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela está ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e é responsável pela formulação e implementação de muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você é empreendedor, quer saber mais algumas coisas, é só entrar aqui nas redes sociais da DESAMPA ou no site adesampa.com.br, que a DESAMPA está disponibilizando semanalmente diversas programações informativas sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais, então nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte e no centro de São Paulo, que tem como gestor o CIEDES, e aí todos os gestores aí do TEIA estão trabalhando em conjunto aí para fornecer a melhor programação possível do TEIA Online. Bom, só um último recado sobre a DESAMPA continua fazendo o atendimento remoto ao MEI, então daqui a pouco a gente vai deixar alguns contatos de telefone, de e-mail, então se você é MEI, precisa de alguma ajuda, precisa de alguma orientação, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA por um desses canais. Tudo bem? Bom, Diogo, Gabriel, muito obrigada mais uma vez por disponibilizar aí conhecimento de vocês com a gente. Vou deixar o pessoal com vocês agora, tá bom? Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Jéssica. Boa tarde, Gé. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. Né? A gente está aí começando mais uma live do TEIA Centro, né? Promovido aqui pelo CIEDES nessa parceria com a DESAMPA. Hoje o nosso convidado é o Diogo. Já tem um pessoal dando boa noite aqui, Niterói representando, né? Nos comentários, já estou vendo. Adoro. Hoje o nosso tema é economia criativa, né? Como é que as redes podem ser benéficas para o sucesso desses negócios criativos, né? A atuação em rede. Então, como vocês, né, já sabem aqui, nossos convidados, eles têm uma atuação, né, nas suas áreas, nas áreas em que eles vêm falar, sejam especialistas, sejam empreendedores. Eu vou pedir que o Diogo se apresente um pouquinho. O CIEDES, né, é uma organização da sociedade civil, a gente está há 22 anos, né, promovendo por todo o país soluções sociais para os problemas complexos, nas áreas de empreendedorismo, de engajamento comunitário, inclusão social e bem-estar e educação, né. Eu sou o Gabriel, né, divido aí a live do TEIA com o meu colega Rafa, e a gente tem muito conteúdo para a live de hoje, então, sem muito mais, né, enrolações aqui, Diogo, se apresenta, que eu já tenho aqui uma listinha de várias perguntas para te fazer, enfim, né, curiosidades que eu tenho sobre economia criativa. Socorro, maravilha. Gabriel, obrigado pelo convite, tá? Quero agradecer a você e a equipe da DESAMPA por esse convite, eu fico profundamente agradecido por ele, e eu tenho certeza que esse é um momento muito, muito bacana para a gente trocar uma ideia e bater um papo sobre economia criativa e sobre a potência das redes que movimentam os negócios criativos aqui no Brasil, né? Então, boa noite a todo mundo, tá? Que está aí escutando a gente. Eu sou o Diogo Oliveira, eu sou gestor cultural de formação, produtor cultural, né? Antes de ser gestor, produtor cultural, trabalhei com produção de dança durante muito tempo na minha vida. Depois eu comecei a trabalhar com negócios criativos dentro da incubadora Rio Criativo, que é um programa do Estado, né, daqui do Rio de Janeiro. Tenho 30 anos, sou pai de pet, tenho uma paixão muito grande por negócios tecnológicos e criativos, sou um entusiasta das novas economias, acredito na potência das novas economias como uma agenda de desenvolvimento para o nosso país, né, para a mudança de estratégia de desenvolvimento do nosso país. E, acima de tudo, acredito profundamente nas parcerias, né, na potência que a gente tem quando a gente estabelece boas parcerias, que eu acho que são para a vida toda. Gabriel é um parceiro que eu conheci há muito tempo, né, e que a gente tem se reencontrado aí constantemente na vida,
e em várias ações que a gente realiza, e muitas delas em conjuntos. Então, acho que essa é uma concretização, né, de uma potência, da potência dessa rede, dessa parceria, quando bem estabelecida e frutífera para todos os lados. Então, acho que é basicamente isso. Eu sou esta pessoa que vos fala aqui na câmera, né? E você já quer começar me provocando, Gabriel? Você quer que eu já comece despachando aqui a língua para ti? Fala para mim. Antes disso, eu ia dizer que, além da nossa parceria, né, da gente já se conhecer e tudo mais, o tema tem muito a ver também com o valor e com uma maneira de atuação do CIEDES, né, que é a atuação em redes. Então, os diversos projetos que a gente realiza por todo o Brasil, eles têm como característica a nossa atuação em redes, né, em redes locais, em redes nacionais e, em alguns casos, em redes internacionais. Então, acho que tem muita sinergia, né, e como a gente brinca, tem match, né, da match, e você, enfim, a gente, o CIEDES, nessa conversa. Já que você deixou espaço aí para provocação, eu começo, acho que quando a gente fala de economia criativa, tem a primeira que é, afinal de contas, o que é economia criativa, né? Um conceito, uma prática, uma política. O que é economia criativa? Tem muitas polêmicas sobre essa definição. Perfeito. Existem algumas definições para o que é economia criativa. Não existe a definição que é a mais correta ou a mais utilizada. Tá? Eu opto sempre pela visão do John Hawkins, que é um pesquisador e consultor britânico, que lá em 2001 ele definiu pela primeira vez o conceito de economia criativa num livro dele, em que ele falava como que pessoas transformam ideias em dinheiro. E eu acredito que a economia criativa, na sua essência, fala basicamente sobre isso, né? Como a gente consegue gerar valor a partir de ideias que surgem da nossa criatividade, da nossa manifestação, né, pessoal, da nossa alma, sobre o que é aquilo, sobre qualquer criação nossa, sobre qualquer bem ou serviço que a gente cria a partir disso. Então, eu opto muito por essa definição, mas existem outras. Existe o conceito de indústria criativa, que é bem anterior, é dos anos 90, que nasceu na Austrália, mas eu opto sempre por essa visão, né? E eu convido que vocês façam essas reflexões e busquem outras informações sobre, para se aprofundar. Basicamente, a economia criativa, ela aparece como um conceito que vem abraçando uma mudança de estratégia de desenvolvimento no mundo. É uma mudança de estratégia dessa agenda desenvolvimentista, mais convencional, centrada nas determinantes dos termos de comércio, em commodities, na fabricação industrial, e ela passa a ter uma abordagem um pouco mais holística, multidisciplinar, que lida, né, com a interface entre a economia, a cultura e a tecnologia. E quando a gente está falando desse tripé, né, dessa relação tripartite entre economia, cultura e tecnologia, a gente sempre está falando de produtos ou serviços que têm um conteúdo criativo, um valor e objetivos de mercado muito alinhados com o propósito desses negócios. Então, a gente está falando também de negócios que se estabelecem com propósito antes mesmo de nascer, tá? É muito interessante olhar para a agenda de economia criativa como uma agenda de desenvolvimento. E, principalmente, entender que existem várias abordagens que esse conceito toma dentro de cada instituição. Então, a gente sabe que o SEBRAE atua numa linha, o CIEDES atua em outra, o poder público tem uma outra visão. E eu acho que o mais importante, né, quando nós observamos, fazemos esse movimento de observar cada uma dessas definições, cada uma dessas agendas, entender como que elas são complementares, ter uma visão integralista, de que forma que a visão do poder público pode se adequar e se integrar à visão de uma empresa ou de uma entidade do terceiro setor, com a sociedade civil participando ativamente dessa discussão. Então, existe muito conteúdo, né, conceitual sobre essa definição, mas eu gosto sempre de pensar nisso. É uma forma de transformar ideias
em produtos, em bens e serviços com alto valor agregado, a partir dessa agenda de desenvolvimento, essa virada de chave que a gente faz quando a gente troca essa economia tradicional, né, por uma economia um pouco mais focada no valor cultural, né, nos objetivos de mercado e no conteúdo criativo. Tem uma outra perspectiva também que eu gosto de trazer, Gabriel, e aí vou aqui no freestyle, tá? Quando você quiser, me interrompe, faz pergunta e tudo mais. Maravilha. Que é quando você fala dos profissionais criativos, né? Quando a gente estabelece que um negócio, um empreendimento ou uma produtora cultural, ela está inserida na economia criativa, é interessante porque parece que esse conceito ele é exclusivo, ele encerra por si só a definição do que é um setor, e não é. Algumas pesquisas mostram isso, em especial o mapeamento da Firjan, aqui né, da Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro, da participação, do aumento, do crescimento exponencial, da participação de profissionais criativos dentro das indústrias. Então, se você observa bem, quando nós, né, que eu vou dizer, advogamos pela agenda de economia criativa, passamos a falar sobre esse conceito, nós não estamos aqui numa disputa de narrativa, de qual conceito encerra toda a cadeia produtiva de cada um dos setores, né, dos diversos setores. Mas a gente está muito mais interessado em agregar, em trazer essa visão integralista de como esses profissionais criativos aumentam a sua participação dentro dos negócios tradicionais, dentro da indústria, como a gente pode fazer essa mudança de chave, né, dessa estratégia de desenvolvimento que sai um pouco da indústria, da produção em escala, em série, passa um pouco mais para esse manual, para serviços que são mais adaptados à realidade e à necessidade da população. Então, você tem uma agenda aí muito, muito rica para explorar, né, e que eu acho que vem sendo bem trabalhada pelas entidades públicas, pelo setor público e também pelas agências de desenvolvimento, pelas empresas, seja pelo setor de responsabilidade social ou lançando desafios e fundos de inovação. Então, existe, né, essa máxima dos dados da economia criativa também, que ela é responsável por 2,61% do PIB de todo o Brasil. E uma pesquisa de 2017, se não me engano, da McKinsey, e se é alguma coisa errada aqui, por favor, me corrijam, porque são muitos dados, tá? Tentaram traduzir esse tamanho da economia criativa, né, no Brasil e no mundo em números, e chegaram num valor de 176 bilhões de reais. Esse valor equivale ao valor de mercado da Samsung na época. Então, assim, a gente está falando de uma potência para gerar trabalho, para gerar renda, para gerar desenvolvimento, que não utiliza necessariamente matéria-prima, não agride o meio ambiente, tem em si um viés de responsabilidade social muito forte, é geradora de impacto por si só, porque quando a gente está falando de cultura, a gente não está falando só da dimensão econômica, né, e do criativo, mais ainda, a gente não fala só da dimensão econômica, a gente traz um olhar muito próximo para a manifestação daquele ser humano, para a inserção daquele ser humano dentro da sociedade, para o seu bem-estar, para a sua produção, para a sua felicidade quase, né, existe esse teor de bem-estar e felicidade desse ser humano inserido numa sociedade, né, integrado a uma sociedade. Então, acho que quando a gente fala de economia criativa, é trazer essa visão integralista para a mudança de estratégia de desenvolvimento mesmo, sabe? É trazer uma estratégia nova, né, que já foi recomendada pela UNCTAD, reconhecida pela Unesco como uma estratégia que deveria ser incentivada, estimulada nos países, em especial nos países em desenvolvimento, justamente por conta da sua potência, né, de agregar valor a esse desenvolvimento, a essas estratégias de desenvolvimento de forma mais sustentável e com maior impacto socioambiental. Tem uma coisa muito interessante, né, quando você propõe uma visão de integração entre diferentes agendas
que tem como origem diferentes conceitos, né, diferentes entendimentos sobre esse conceito de economia criativa, que me chama a atenção o fato de, bom, se a gente está falando de uma agenda de desenvolvimento, né, e agora você reforça, sobretudo para países que estão, né, nesse processo, é mais importante ainda que a gente integre e não separe, né, porque uma vez que separa, a gente vai ficar ali, né, no conflito, não sei o quê, e não vai colocar em prática. Então, acho que é super importante trazer, de fato, ao se discutir esse conceito de economia criativa, olha, vamos integrar as agendas para, né, porque, sobretudo, é uma agenda de desenvolvimento. E você mencionou, né, os estudos que a Federação da Indústria do Rio faz em relação ao profissional criativo nas indústrias chamadas tradicionais. Isso assim, fantástico, é super importante. E eu trago também talvez um outro lado, né, que é o chamado gig economy, né, ou economia do freelancer, que a gente sabe que muitos profissionais criativos também estão inseridos nesse outro lado. Então, se a gente pudesse colocar como duas pontas, né, assim, de um contínuo, você tem profissionais criativos dentro de indústrias tradicionais, de outro lado, profissionais criativos na gig economy, e no meio, talvez, não sei se no meio, mas os negócios criativos, que de fato, né, são esses negócios que começam com os profissionais criativos e se tornam um negócio em si. Acho que isso é só mais um tempero aí na discussão. E é bem por esse lado mesmo. Eu gosto, quando você fala dessas duas pontas, se nós ajustarmos essa visão, né, entendendo que muito desse potencial, né, dessa agenda ainda precisa ser descoberto, ainda precisa ser explorado no bom sentido da palavra, né, dentro do que já existe, principalmente nesse cenário agora de pandemia e de isolamento, a gente pode dizer que são pontos de uma forma geométrica que a gente ainda não conhece, porque de fato a gente não sabe quais outras pontas a gente vai conseguir alcançar dentro dessa visão integralista de economia criativa, né, como agenda de desenvolvimento. Então, é bem interessante. Eu gosto de trabalhar com esse aspecto oculto do conceito, sabe? Ainda existe muito para a gente encontrar, muito para a gente explorar, que a gente acha que ainda não conseguiu enxergar de forma integral. Maravilha. Mas bacana. Já tem comentário aqui, olha, da Ana Cristina, como é bom ouvir você, Diogo Oliveira. A gente tem várias pessoas aí já dando o seu boa noite, né? Então, Gilmara, Matheus, Manu Muniz, Rosa, boa noite, pessoal. Luciana Falcão, Jéssica Souza. E aí, a Hanna já traz até uma pergunta que... Nossa. Hanna, a gente vai falar disso mais para frente, só aguarda um pouquinho, fica com a gente aqui até o fim da live, que a gente já vai abordar isso, que é sobre a economia criativa no Brasil. A Ana Cristina também faz uma pergunta super importante, que é o momento que a gente está vivendo de pandemia. Ana Cristina, só um minutinho que a gente já vai também responder essa. Antes, eu gostaria que talvez a gente trouxesse, Diogo, mais alguns exemplos de... Tá bom, mas quais são os setores? E aí eu sei que essa pergunta também varia muito, né? Conforme o conceito, conforme até a política pública, dependendo do país, né? Então, Austrália, Reino Unido tem diferenças ali, mas para você, ou da sua experiência, né, quais são os setores que compõem essa economia criativa, se você puder ir dando exemplos? Massa, vamos lá. Eu vou começar por um que eu acho que não é convencional, que a gente não entende como economia criativa, mas para mim está super inserido e é um dos modelos de negócio mais antigos, né, que a gente tem aqui, que eu vou poder citar. Um deles é o Cirque du Soleil, da área de circo, e o outro, o Circo Crescer e Viver aqui do Rio, que também é um exemplo de um bom trabalho organizado enquanto um negócio que gera impacto e tem um trabalho técnico de qualidade na área do circo. Então, quando você traz isso para dança, você pode falar do Bolshoi, você pode falar da Companhia de Dança de São Paulo,
Você pode falar da galera do Passinho, aqui do Rio, que é um movimento muito forte. Quando você traz isso para a música, você tem as orquestras, você tem as câmaras, concerto, você tem os corais, que são movimentos que acabaram perdendo um pouco de força em determinados lugares do país, mas que ainda assim têm a sua potência, a sua expressividade. Você tem os selos independentes de música, que têm se tornado muito fortes nesse eixo Rio-São Paulo. Trazendo outros exemplos, vamos lá, design, então, eu poderia citar vários, mas eu acho que um deles que muito me movimenta é o IED, e o IED tem esse caráter, né, de formação, mas também de pensar a inovação dentro do design, e o design convergindo com outras áreas criativas. Então, assim, o IED para mim é um case maravilhoso. Porque o próprio design em si ele é muito amplo, né? Exato. Tem o design de moda, tem o design de produto, tem o design de espaços, né? Arquitetura, perfeito. Urbanismo, então já é uma grande caixona aí, assim, né? Perfeito. E, assim, eu nem entro nessa discussão de definir o que é o design, o que caberia dentro do design enquanto economia criativa. Eu realmente acho que a gente precisa deixar os negócios desses setores se apresentar, né? Assim, chegar, apresentar, olha, esse é o meu modelo, eu existo dessa forma, eu me configurei dessa forma, e, enfim, experimentar, né? Para a gente conhecer e tentar, aí sim, entender, tatear esse negócio e ver como a gente pode apoiar ele, ou como a gente pode apoiar esses produtores culturais. Falando do design, tem uma experiência muito bacana da Liquefeito, que foi uma incubada desse programa que eu dirigi, né, nos últimos 2 anos. E a Liquefeito é uma marca de branding líquido. Ela cria experiências sensoriais para marcas. Então, quando você entra numa loja e você reconhece o cheiro daquela loja, ou você vai a um determinado uma vernissage ou lançamento de um espetáculo, e lá existe um drink que foi feito para aquela ocasião, e aquele drink te remete àquela ocasião, esse é o trabalho da Liquefeito. Ela pega a sua marca e traduz a sua marca nessa experiência sensorial líquida, seja por aroma, por bebida, por alguma instalação ou alguma proposição de mistura de sabores que eles tragam para a sua marca. Então, seguindo, eu vou tentar acelerar um pouco essa coisa dos setores. A gente tem arquitetura, o próprio IED trabalha muito com essa relação de arquitetura e design também, então acho que é outro case que é importante, né, especialmente aí em São Paulo. Gastronomia, e aí, bom, a gente pode abrir a lista aqui. Duas iniciativas que eu acho que são bem parecidas entre Rio e São Paulo e que eu gosto muito é o Instituto Acácia, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, e a Junta Local, né? Então, são duas iniciativas que eu acho que são bem interessantes, que possibilitam o acesso da população à alimentação de qualidade. Então, quando a gente está falando de gastronomia, percebam que eu estou tentando, mais uma vez, abrir um pouco dessa visão, né, do que é a gastronomia. Eu não estou falando só do restaurante, eu estou falando do restaurante, eu estou falando do botequim, eu estou falando da experiência gastronômica, eu estou falando do acesso à alimentação de qualidade e comida de verdade, principalmente, eu estou falando da gastronomia molecular. Então, assim, existem muitas formas de se configurar a gastronomia dentro da economia criativa. Eu acho que a gente precisa deixar isso bem livre mesmo, para permitir essa visão integralista. Então, a gente está falando de teatro, das tantas companhias de teatro que existem pelo Brasil e que eu acho que são uma potência. O teatro brasileiro é um teatro super premiado, principalmente, né, as companhias ligadas aos teatros municipais, seja do Rio, de São Paulo. Você olha para o Amazonas, por exemplo, e esse é um caso que me ocorreu aqui. O Amazonas tem um teatro municipal belíssimo, incrível, com uma estrutura maravilhosa. Então, por que não incluir, né, a Secretaria de Cultura do Amazonas faz um trabalho muito interessante de circulação de espetáculos teatrais
dentro desse espaço, mas eu acho que, de novo, por que não olhar para esses lugares, para esses pontos, essas regiões dentro do nosso país que estão fora desse nosso eixo Rio-São Paulo, como uma potência também. Então, quando você... Enfim, a gente pode seguir aqui falando moda, né? Acho que não tem nem discussão, moda é um ponto que enfim, a moda transpira e respira economia criativa, essa agenda de desenvolvimento já há muito tempo, né? Propõe outras visões, outras abordagens dentro do próprio setor. Você está falando do carnaval, que é uma manifestação, né, popular, é a cultura popular brasileira e que faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, e agora a gente ainda está aqui se imaginando como vai fazer com o carnaval, né? Acho que em São Paulo essa questão seja presente, ela esteja fervilhando aí, mas aqui no Rio também é uma questão recorrente. Os jogos digitais, o audiovisual, né? Nós temos uma produção audiovisual enorme. O Brasil também para a área dos games, né? Olhando para a área dos games especificamente, nós temos nós temos a categoria de segundo maior consumidor de jogos digitais do mundo, né? E temos também uma potência, um potencial de produção de jogos aqui dentro do Brasil muito grande, e a gente continua exportando esses talentos, né? A gente não consegue reter esses talentos aqui dentro do território nacional e continua exportando esses talentos para o Canadá, para a Índia, para os Estados Unidos. Então, assim, existem alguns outros setores, e aí eu brinco que em um caso que aconteceu dentro do programa, nós recebemos um aplicativo, né, porque a gente entendia dentro desse programa, desse recorte, né, que era o Criativa Biro, e eu falo sobre ele daqui a pouquinho, com mais detalhe para vocês entenderem. A gente tinha um entendimento de que tecnologia também fazia parte da economia criativa, né? Tanto a tecnologia como uma plataforma para facilitar o acesso a um serviço, a um produto, um marketplace, como a entrada de uma nova tecnologia no mercado, né? Ou seja, a configuração de um computador que você consegue montar com R$22. Esse professor do norte ou nordeste aqui do Brasil que conseguiu... aplicação de realidade virtual, por exemplo, em alguma aplicação mais física. Perfeito, perfeito. O próprio conceito de transmídia, quando você traz esse conceito de transmídia para gadgets, para widgets, que você vai imputando dentro de um espaço físico, e esses gadgets transformam esse espaço físico, você está falando de tecnologia. Então, trazer esse entendimento de tecnologia é super importante para dentro dos negócios da economia criativa, principalmente para entender que ele pode ser o meio ou o final. E nessa discussão a gente recebeu um negócio que era um modelo parecido com Airbnb, tá? Para pets, para pais e mães de pets. Então, você podia contratar ali um cuidador de pets, tá? De cães, de gatos ou de pets que não convencionais, né? E esse cuidador ficaria com seu pet durante um período em que você trabalhasse ou viajasse ou precisasse se ausentar, né, por mais tempo do que o possível da sua casa ou do seu apartamento. E aí houve uma discussão muito grande, mas caramba, será que trabalhar com pet é economia criativa? A gente não está fugindo para uma coisa muito tradicional e tal? E, enfim, na banca a gente, graças, né, aos nossos bons avaliadores técnicos, nós tivemos esse input de não, gente, peraí, isso está promovendo o bem-estar para as pessoas, isso promove o bem-estar social delas, isso promove a segurança de que elas podem viajar de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil e tem uma pessoa lá responsável por cuidar daquele pet, que passa a ser parte da sua família, né? Quem tem pet sente isso. Então, a gente ficou menos detido, né, a discutir o que era a economia criativa e chegar num conceito que, se não fosse cumprido ali, sine qua non, causaria exclusão de um negócio, e muito mais de pensar como esse negócio poderia aplicar a
sua inteligência, a inovação que trazia ali nesse campo dos serviços para a população do Brasil inteiro, porque eles atuavam em escala nacional. Então, é bem interessante. Estava muito mais, né, a discussão residia muito mais no impacto, né, e na entrega daquela solução de maneira inovadora do que, né, numa questão mais ali de formato, etc. Agora, eu tenho uma dúvida que inclusive, nesse sentido, a gente pode poderia, né, considerar toda startup de tecnologia, e aí tem um pouco de redundância, né, startup tecnologia, como negócios da economia criativa, na sua visão? Vamos lá, eu tenho algumas ressalvas com essa afirmação. Eu acho que todo negócio criativo tem potencial de se tornar uma startup, né, de usar a tecnologia para escalar e ter esse crescimento exponencial, mas eu não gostaria de determinar, eu não sou determinante nesse fator de dizer que toda startup é um negócio criativo. Acho que também tem potencial, porque invariavelmente as startups vão precisar acessar designers, vão precisar acessar analistas de marketing, consultores de branding, pessoas que trabalham com audiovisual, pessoas que trabalham com campanhas publicitárias, com mídias. Essas startups podem entrar para cada um desses setores com um posicionamento um pouco diferente, impactando, às vezes, na organização desse setor, como foi o caso, por exemplo, do Airbnb, né? O Airbnb, eu sei que é um caso super batido, ninguém aguenta mais ouvir falar de Airbnb, do caso do Airbnb, então, assim, me perdoem, não é um jargão de startupeiro, mas pensa no Airbnb. O Airbnb, ele trouxe uma mudança estrutural para dentro do setor de hotelaria. Você deixa de ter uma rede de hotéis e você passa a usar espaços ociosos, né, dentro da sua casa ou a sua própria casa, como uma hospedagem mais personalizada, uma experiência mais humana para aquela pessoa. Então, por que não dizer que o Airbnb também é um negócio de economia criativa? O Uber é um negócio de economia criativa. O Netflix é um negócio de economia criativa. O Netflix, ele começou sem produzir conteúdo, ele só distribuía conteúdo produzido por outras produtoras. E agora ele percebeu, ele virou a chave, ele falou, não, peraí, eu tenho potencial de produzir conteúdo. E, enfim, já tem filme com Oscar. Então, assim, eu acho que essa agenda é muito dinâmica para tentar, sabe, enquadrar ela num lugar de determinar o que é ou o que não é um negócio criativo. Eu acho que, de novo, tudo vai depender muito de como a instituição opta por trabalhar com essa agenda dentro das suas premissas, do seu propósito, dos seus valores e da sua missão. Até porque esses negócios, todos que você foi citando, né, eles têm diferentes indústrias, diferentes modelos de negócio, mas todos eles têm como uma característica aí essa relação com conceitos até mais amplos, né, de economia compartilhada, ou seja, né, de você colocar à disposição bens que estariam ociosos, então, ao mesmo tempo que você aumenta a oferta nesse mercado desse bem e tem uma pressão aí, né, potencialmente sobre os preços, você também consegue monetizar em cima desse bem que está ocioso, seja o imóvel, né, seja, enfim, hoje dá para você compartilhar absolutamente tudo. Né? Não hoje exatamente, porque a gente não está podendo compartilhar muitas coisas, mas... Nesse momento, né, compartilhando o mínimo, pouquíssimo. E aproveitando que a gente falou disso, né, tem uma pergunta aqui, exatamente a Ana Cristina, né, já havia perguntado para a gente como é que anda a economia criativa durante a pandemia. E aí, Diogo, eu gostaria de aproveitar também o gancho e colocar na discussão um paralelo, né, também aproveitando a pergunta da Hannah, e a economia criativa no Brasil? Né? Uhum. Que são os criativos do Brasil, arrasam muito. Então, queria que você fizesse um pouco desse cenário, né? O contexto, você deu vários exemplos, né, muito bons de economia criativa em diferentes lugares, né? Mas qual é esse cenário hoje no momento de pandemia? A gente veio de uma
de uma crescente de potencial da economia criativa, né? Então, esses 2, alguma coisa por cento do PIB, eles vêm se mantendo, hora cai 0,0 alguma coisa, a hora sobe, e esse ano a gente se deparou com uma coisa que eu acho que ninguém estava preparado, né? Esse ano não, 2019, porque todo esse cenário de isolamento, de vírus, né? Um vírus que existe um conhecimento sobre ele, mas ainda não sabemos como lidar com ele ou como erradicar ele, e isso tudo foi gerando uma série de sanções e de impedimentos para a nossa vida cotidiana. E, óbvio, né, assim, não sei se é tão óbvio, falei óbvio, mas não acho que é tão óbvio, de alguma forma isso invariavelmente ia impactar a nossa vida enquanto ou produtor cultural ou criativo. E, bom, eu trouxe alguns dados aqui que são do OBEC, que é o Observatório de Economia Criativa da Bahia. Esse observatório, ele agrega pesquisadores de diversas universidades federais, ele tem a sua sede, né, o seu CERN montado na Bahia, mas tem pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, se não me engano, do Rio Grande do Sul e de algumas outras universidades federais. Eu acho que a UF também participa, além de integrantes do poder público e de universidades privadas que trabalham com a economia criativa no Brasil. Essa pesquisa ela foi iniciada em março, né? Logo, acho que foi ali por volta de 27 de março, 25 de março, um pouco depois do início do isolamento social. E quando a gente fala de isolamento social, eu acho que não preciso nem me estender aqui, a gente está falando de interromper quase que imediatamente qualquer entrada de recurso financeiro, de faturamento, de rendimento, de boa parte dos negócios criativos. Porque boa parte deles falava, naquele momento, sobre formatos que trabalhavam em cima da aglomeração. O que é um show? Aglomeração de pessoas reunidas para assistir aquela cantora, ou aquela peça de teatro que a gente ama, ou aquela atriz, ou aquela orquestra sinfônica que a gente esperou muito tempo para poder assistir, um musical e tudo mais. Então, quando a pandemia chega e essas sanções, o isolamento social adotado como medida de prevenção, e pelo amor de Deus, gente, uma coisa é você entender que isso causa um impacto na economia criativa, outra coisa é você dizer que não, tem que acabar com o impacto, com o isolamento social. Não, são duas coisas completamente diferentes. Mas o isolamento social trouxe esse aspecto negativo, né, para dentro da economia criativa no Brasil. Então, só para a gente entender aqui, em termos de número, do que a gente está falando, boa parte dos criativos recebia, nesse período pré-pandemia, tinha sua renda fixa ou variável ali por mês de 2 a 5 salários mínimos. A gente está falando aí de mais de 60% da pesquisa transitando dentro desse universo de 2 a 5 salários mínimos. 64% dos negócios que participaram dessa pesquisa tinham até 9 funcionários. Então, você vê que são pequenos negócios, são negócios que, às vezes, você é consultor de negócios, você foi nosso consultor lá na incubadora e rodando outras incubadoras, visitando outras unidades dessa política pública de incubadoras ou parques tecnológicos pelo Brasil, você vai percebendo que, geralmente, esses negócios criativos começam com 2, 3 pessoas no máximo. Então, a gente está falando aqui de boa parte desses entrevistados, dos respondentes dessa pesquisa, com até 9 funcionários. E uma conquista, só que você falou disso, assim, uma conquista para esses negócios, sem sombra de dúvida, é quando eles conseguem aumentar a equipe, conseguem entregar, porque é a ampliação da rede, e também porque é isso, a gente começou pequenininho, então agora a gente está crescendo, tendo ali equipes, podendo dividir as funções, isso é um luxo num negócio pequenininho da economia criativa,
Perfeito. Isso é, inclusive, um objetivo que a gente buscava dentro do programa, né? Quando você olha para a incubadora, que aquele negócio ele comece a se desenvolver, a tomar forma, a crescer. Quando ele começa a crescer, ele começa a ter outras demandas mais específicas, especializadas, então ele começa a observar, né, como atrai talentos, como ele cria uma cultura organizacional para manter esses talentos lá dentro, como ele retém esses talentos. Então, assim, isso tudo é... Como faz a gestão, né? Aí entra aquela discussão que a gente tinha muito, olha, agora você vai ter que começar a gostar de planilha, né? Porque vai ter que entender minimamente disso, de contabilidade. Minimamente. E como você... Isso tem a ver com a gestão das planilhas e com a gestão do conhecimento. Como você faz com que a pessoa que entra, ela se localize, ela entenda, ela perceba, ela se aproprie daquela cultura organizacional e das suas premissas. Então, assim, são muitos fatores envolvidos que os empreendedores e as empreendedoras da economia criativa vão se apropriando. Então, quando você olha para esse volume de negócios, né, que tem até 9 funcionários e que foram impactados pela Covid, você se preocupa, porque são negócios que ainda estão num estágio muito inicial. Provavelmente ainda tem não tem capital, né, de giro para poder se manter durante muito tempo. Né? Boa parte deles diz que o que tem de capital de giro conseguiria manter, se não me engano, acho que são 40% ou 42%, conseguiria se manter entre 2 e 3 meses, e já faz 4 meses que nós estamos em isolamento, caminhando para o 5º mês. E aí existe um outro problema, uma outra dificuldade que agrava ainda mais esse cenário do impacto da Covid na cultura e na economia criativa, que é a grande dificuldade de acesso a crédito por parte desses negócios e desses empreendedores. Quando a gente fala desse acesso a crédito, parece que é algo muito simples, né? E parece também que nenhum ente público está fazendo um esforço ou realizou algum esforço para que esse crédito chegasse até os produtores e empreendedores. Quando a gente olha para os respondentes dessa pesquisa, dos que solicitaram o crédito, conseguiram o crédito e estavam em execução, são apenas 13% em instituição pública. E se você fala de instituições privadas, né, que foram buscar crédito ou microcrédito com instituições privadas, você está falando de 20%. Né? E geralmente eu atribuo isso a 2 fatores. Tá? O primeiro deles é a complexidade do sistema de garantias. Quando você vai buscar crédito ou microcrédito, por mais que haja um programa de socorro emergencial ou de alívio tributário, né, isenção fiscal ou de aproximação, de facilitação, de injeção de crédito no mercado, você tem um sistema muito complexo de garantias que eu acho que se aplica quando você está em determinados cenários, mas que num cenário de pandemia talvez não seja o mais adequado para socorrer esses pequenos empreendedores. Né? Então, você tem esse primeiro fator, essa complexidade do sistema de garantias, eu acho que esse engessamento desse sistema de garantias, eu não conheço nenhuma experiência, se alguém conhecer e quiser colocar aí no chat, eu vou ficar super feliz de conhecer, de experiências de garantias solidárias, coletivas, em que mais de uma pessoa pode afiançar aquele crédito para uma determinada empresa ou empreendedor, né? Assim, e dependendo, você se torna até quase que um investidor daquele negócio, mas um investidor de crédito, né? De microcrédito. E o segundo fator que eu atribuo a essa dificuldade de acesso ao crédito, né, com todos esses números que eu trouxe aqui para trás, é o cenário incerto da retomada econômica. Né? As cidades, eu acho que têm feito um trabalho sério de estudar as possibilidades de retomada econômica, mas é claro, é notório, e isso já foi dito muitas vezes, que as atividades culturais estão no fim da fila para a retomada econômica, justamente por conta da necessidade de aglomeração. E
quando você fala dos negócios criativos, isso pode parecer distante, né? Porque aí eu estou me referindo especificamente a aglomerações e eventos culturais que são ida ao teatro, peças teatrais, musicais, óperas, balés, espetáculos de dança com passinho, com cultura popular, funk, hip hop, mas não é. Não é, porque quando você está falando de uma marca de roupa que tinha uma loja colaborativa em determinado ponto, ou São Paulo, ou numa loja de shopping, ou que fazia uma itinerância, era uma loja pop-up, essa loja ela foi impactada diretamente por essa ausência de pessoas na rua, né? E aí isso eu acho que dá um gancho muito, muito importante para a gente falar sobre esse empurrão, né, de digitalização dos negócios. Eu acho que de digitalização da vida, né, como um todo, porque existem modelos que foram sendo adaptados para a internet, tipo esse que nós estamos realizando aqui hoje, né? Se fosse numa ocasião normal, eu teria o maior prazer do mundo de ir até São Paulo, conhecer vocês pessoalmente aí no Teia, que é uma cidade que eu amo, principalmente que o polo de vocês fica lá na Mário de Andrade, que é um espaço também que eu sou apaixonado. Então, assim, são aspectos que, né, me fariam me deslocar de uma cidade para outra. Só que nesse momento nós não podemos, por conta de uma segurança da nossa saúde, uma segurança sanitária. Então, assim, nós fomos adaptando modelos, né, para o que é possível agora, para a estrutura de mundo que está dada nesse momento, que existe nesse momento, mas aí fica a reflexão, esses novos modelos, eles são integralistas, como o conceito de economia criativa, eles estão gerando oportunidades para que todos os artistas em níveis diferentes acessem as mesmas oportunidades e chances de alcance de público, de patrocínio, de financiamento, ou até mesmo dos próprios negócios, né? Esse negócio, essa empreendedora que tem o seu escritório de design de interiores, ela está achatada porque ela nem vai ter a projeção de um grande artista midiático e nem também consegue se colocar nesse lugar de uma empreendedora individual que vai acessar um microcrédito ou tem um caixa um pouco, né, mais confortável ali para se manter. Então, ela está achatada ali num lugar em que não acesso crédito, eu não tenho essas mesmas oportunidades, eu não posso ir até a casa de outra pessoa trabalhar, que é o trabalho dela, que é o cerne do trabalho dela. Então, como é que ela se coloca nesse novo momento de pandemia? E aí, olhando para todos esses cenários, né, surge a Lei Aldir Blanc, que é a lei emergencial para a cultura, e que eu acho que precisa ser... não vou entrar aqui na discussão da política pública, porque eu acho que também não é o tema da live, mas assim, eu acho que precisa ser muito observada e acompanhada de perto por quem está empreendendo, por quem trabalha dentro da economia criativa, né, advoga pela economia criativa, porque é uma conquista, é um marco de referência e que a gente precisa acompanhar dia a dia ali para que esse recurso tenha a destinação correta, para que os artistas e os criadores e os criativos possam continuar produzindo, possam continuar trabalhando, né, ao passo em que garante o fomento e a pesquisa para a continuidade dessas atividades. Acho que o cenário é basicamente esse. Diogo, você pediu, né, que as pessoas comentassem aí se tem alguma solução, e nossa colega Stephanie Castro lembrou muito bem da Firgun, que inclusive é parceira do CIEDES, né, é uma fintech que faz a concessão de crédito, né, para os microempreendedores. Então, assim como outras, né, então acho Perfeito. que quando a gente faz o recorte de soluções, né, para vários desafios que a gente traz, né, seja desafios inerentes à economia criativa ou mais contextuais desse momento de pandemia e de isolamento,
a gente também encontra respostas, né, ou soluções nas próprias startups. Então, a Firgum é um desses casos. Eu conheço, por exemplo, algumas outras startups que resolveram, né, para esse momento, ou ampliaram a sua atuação neste momento de pandemia. Então, aqui mesmo na live do TEI, a gente entrevistou há um tempo e conversou aqui com o Diaspora Black, com o Sou Mais Carioca, negócios do turismo, né, assim, como é que você atua? E que cada um, à sua maneira, apresentou ali soluções virtuais, né, para esse momento. Também aqui a gente fez, na semana passada, né, uma live junto com o pessoal do Ecocultural, entrevistando né, o Renato Carvalho e a Verinha, do Caixa Gestão, falando de finanças, justamente para esses microempreendedores e né, para os produtores culturais e artistas, né? Qual é o impacto e como... Bom, não é uma solução definitiva de negócio, mas pelo menos como é que eu me organizo, né, neste momento. Então, são várias as soluções, e aqui a gente foi trazendo, e vem sempre trazendo, né, várias delas. Eu queria que você comentasse, né, que outras... o que está no seu radar de atuação em rede, né, que, saltou aos olhos nesse momento de específico, né, de pandemia, mas são bons exemplos de economia criativa. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou começar falando do Instituto Acácia, que é aí de São Paulo. Tá? Eles têm um trabalho muito incrível promovendo o comércio justo entre produtores de alimentos orgânicos, tá? E consumidores que são preocupados com a alimentação saudável de forma sustentável e que gostam de comer comida de verdade. Então, eles conectam pequenos produtores locais aí de São Paulo, né, e de outras regiões. Esses produtores, eles organizam, né, uma cesta com frutas, com verduras, com legumes, todos eles agroecológicos e orgânicos, e eles fazem essa logística de entrega ou de aquisição direta na mercearia do Instituto Acácia. O Instituto Acácia é liderado ali pela Paula, pelo Gabriel e pelo Felipe. É uma das iniciativas que me saltou aos olhos nesse momento de pandemia. É aí de São Paulo, eu achei incrível e que eu acho que tem muita inspiração para trazer para a gente. Porque é isso, como é que eu vou, né, como eu passo essa barreira do físico, e eles conseguiram envelopar esse físico, não só trazendo um modelo, né, para o seu próprio negócio, mas ajudando produtores de alimentos orgânicos e consumidores a se conectarem. Existe uma segunda iniciativa... Então, que eu acho... modelos, né, Diogo, que por si só já tem um desafio enorme dessa atuação logística. Em rede. Né? De logística, né, e de diferentes atores ali no próprio modelo em si. Então, tem um produtor que é independente por si só, né? Ele não é do meu negócio. Então, isso, né, essa governança e a logística inclusa, né, ela já traz aí um grande desafio. Então, negócios que primeiro, fazem essa escolha, né, enquanto modelo, e que conseguem, né, sustentar isso, já são um grande case. Eu li também recentemente que uma das tendências neste momento de pandemia foi mudança de hábitos, né? Inclusive de hábitos saudáveis, que tem a ver com exercício, com alimentação. Então, eles estão aí bem na esteira, né, de um movimento que nós, enquanto sociedade, estamos revendo diversos hábitos. Com certeza, com certeza. Foi um momento, eu acho que, com todas as suas reservas, de olhar para dentro, né? Assim, olhar para dentro, para um autocuidado, e eu acho que os negócios que conseguiram transpor a barreira física, né, e olhar para o seu propósito, né, e como conseguiria, de alguma forma, conectar esse propósito com outros produtores, atuando em rede, conseguiram, eu não vou nem dizer assim, que se saíram bem, porque eu acho que quando você toma uma iniciativa dessa, você não está só pensando no seu lucro
ou no rendimento que você vai ter. Você está pensando na geração de renda digna para aquela família que trabalha numa fazenda ou numa região rural. Você está falando de prover uma alimentação de qualidade para a população que está dentro da cidade e que às vezes não tem área útil para fazer sua própria horta urbana ou horta orgânica. Então, assim, vai muito além do pensamento só do faturamento, da renda. Você está falando de muitos outros valores envolvidos nessa relação, que eu acho que é uma relação característica de uma rede. Então, essa, para mim, é a dica 01 desse momento de pandemia. Minha dica 02, assim, negócios que me inspiram, Museu do Isolamento Brasileiro. O Museu do Isolamento Brasileiro é um perfil, ele foi criado pela Luadas, ela também é proprietária de um outro perfil que dá dicas culturais e de arte, né, mas ela se coloca como o primeiro museu brasileiro online que tem a proposta de divulgar o trabalho desenvolvido por pequenos artistas durante a pandemia, né? Então, são artistas que talvez não tenham a projeção midiática, né, dos mais mainstream, mas que ela faz essa questão de criar essa galeria, né? Ela traz esse olhar de galeria, de curadoria, com centenas de desenhos, pinturas, grafites, bordados, fotografias, e que servem como uma vitrine para que nós possamos conhecer outros artistas, né, com os quais nós ainda não tínhamos esse contato, esse canal de relacionamento. Então, se tem alguma empreendedora ou algum empreendedor aqui no perfil que ficou interessado, corre lá, é o @Museu do Isolamento, entre em contato com a Lu, porque eu acho que é uma iniciativa incrível e que, de novo, se propõe a conectar diversos artistas, né, se propõe a conectar diversos artistas, uma rede de artistas, né, que não está dada, que não é engessada, que não está colocada dentro de um potinho, né, dentro de uma redoma, com um público que ainda não conhece ele, que ainda está descobrindo, e que às vezes vai trazer o seu próprio público para conhecer outros artistas. Então, acho que é uma iniciativa incrível, que é algo que acho que eu espero muito que nós possamos enxergar essa reprodução dessa ideia, dessa inspiração em muitos outros aspectos, em muitos outros negócios pelo Brasil inteiro, porque, de fato, nós precisamos estabelecer essas redes de contato e esses pontos, né, esses nós de cada rede que articulam, que propõem, que trazem e que dão visibilidade para cada um desses artistas e desses negócios, tá? Você quer falar alguma coisa sobre o Museu do Isolamento Brasileiro? Não, gostaria sim, que era assim, eu achei o nome, né, é muito interessante. Faço uma leitura já a partir do nome, que é esse momento que a gente está vivendo, tão histórico, né, no museu, que é aquele lugar em que a gente olha, né, que a gente acha que olha para o passado, mas também agora para um presente, e que não perde a sua produção, e que esse tempo não perde a sua produção cultural, então ela continua, né, muito ativa. Eu acho que essa combinação de pensamentos é muito interessante, né? Assim, não paramos, né, de produzir. Continua, tá de outra maneira, né? Tá em outros locais. Então, e aí eu fico pensando muito, aproveitando seu momento dicas, né, de buscar vitrines, né? Buscar outros negócio ou outras instituições que sejam vitrine também para esses negócios, né, criativos, porque quando a gente está falando de produto, né, se eu faço ali um produto, né, monto alguma coisa, tem um tipo de negócio que é o marketplace, né, em que eu consigo vender o meu produto na loja de alguém, né, isso no modelo digital. Ele é a próxima dica, você já está dando spoiler. E olha que eu nem sabia, para ver como é que a gente está aqui. Então, bom, já que você vai falar, eu acho que, né, marketplace também não é só para produtos, né? Vale também para serviços e para, enfim, trabalhos criativos. Mas a dica é sua agora. Não, então, a terceira dica é do Coreto Criativo. O Coreto Criativo é uma loja que, se não me engano, ela existe fisicamente na Bahia e que, por conta do isolamento e do distanciamento social, ela criou um marketplace, ela conseguiu faturar no ano passado, acho
algo em torno de 3 milhões de reais no ano, e para esse ano eles pretendem manter esse faturamento e quem sabe até ganhar aí uma certa subidinha aí nessa curva de crescimento com o marketplace. E esse marketplace é um marketplace exclusivo para apoiar empreendedores criativos do Nordeste durante o período da pandemia. Então, quando a gente está falando de Brasil, né, quando a gente olha território nacional, é comum que olhemos e busquemos esses exemplos que acabam saltando mais aos olhos, seja o Instituto Acácia, o Museu do Isolamento, que são muito bons, são inspiradores, mas tem muitas outras coisas acontecendo em todas as regiões do país. E o Coreto Criativo é um marketplace que eu super recomendo que todo mundo acesse, porque eles fizeram um super trabalho de curadoria, né, com o cadastro desses empreendedores e dessas empreendedoras criativas ali do Nordeste. Eles oferecem os produtos desses empreendedores de moda, tem empreendedores que trabalham com aromas, com essências, gravuras, fotografias, pinturas, roupas. Então, assim, existe uma diversificação, né, de bens e de produtos ali muito grandes que você pode acessar. E, claro, quem puder, né, quem conhecer ou quiser ajudar, vale super a pena conhecer o Coreto Criativo, que é um marketplace, é um modelo de marketplace, é isso, está dado, é um modelo que eu posso dizer que já está quase tradicional, né, porque tem aí tá ganhando popularidade, mas que nesse momento, mais uma vez, se torna um potencial, né, uma tecnologia que possibilita, permite que esses empreendedores continuem vivendo e gerando sua renda com o seu trabalho criativo. E aí tem outras iniciativas que eu acho que são super interessantes da gente observar. Uma delas é da Citaui, tá? A Citaui lançou, se não me engano, essa semana, ou semana passada, uma primeira chamada para empréstimos coletivos. Foi essa semana, não foi? Então, são empréstimos coletivos. Quando eu falei lá em cima, eu não quis citar a Citaui, porque quando a gente estava falando lá, era para falar de garantias, um sistema coletivo ou solidário de garantias. Nesse caso, é para que você reúna diversos colaboradores, né, diversas pessoas em prol de uma arrecadação, de um financiamento, né, coletivo, e esse financiamento gera um empréstimo coletivo para determinados negócios que vão ser solicitados, que vão ser selecionados, ali pela Citaui. Então, para quem está aqui nos assistindo nessa live, busquem e que precisam de crédito, precisam acessar crédito ou capital, busquem a Citaui, porque a Citaui tem uma atuação super séria na área de finanças solidárias e sociais e que eu super recomendo. Similar a Citaui, não podia deixar de falar que elas são as minhas queridinhas, que é a Benfeitoria. A galera da Benfeitoria está com uma série de... Primeiro, Benfeitoria é uma plataforma de crowdfunding e de match funding para projetos culturais de impacto social que movimentam o nosso coração, que fazem o nosso coração bater mais forte, fazer um tutum mais forte por todo o Brasil. A Benfeitoria, além de fazer os projetos de financiamento coletivo, né, de cada de cada iniciativa que vai lá, entra, cadastra, a Benfeitoria tem todo um arcabouço, né, um conteúdo para que você prepare a sua campanha, que é fornecido gratuitamente no site delas. Então, é só acessar, acho que é benfeitoria.com, mas se jogar Benfeitoria também no Google, vai achar muito fácil. Então, além de te dar todas as dicas de conteúdos e de informações para você montar a sua campanha de financiamento coletivo, elas ainda te dão consultoria e te dão feedback sobre o que no seu projeto precisa ser adequado para que a sua campanha seja um sucesso. E como falar de rede sem falar de financiamento coletivo, né? O financiamento coletivo, a Benfeitoria foi uma das empresas que foram incubadas, né, no Rio Criativo,
nesse programa do qual eu fui gestor durante um tempo. Foi da primeira turma, né? Foi da primeira turma, eu ainda estava entrando no Rio Criativo, eu nem era gestor, enfim, estava chegando na equipe ainda. E o Benfeitoria tem uma coisa muito interessante, né, que, assim, esse modelo já tinha aí alguns players de destaque fora do Brasil, mas eles introduziram e estruturaram esse modelo de crowdfunding no Brasil e continuaram inovando, né, na medida em que aquilo já estava ali, já conhecemos, já sabemos o que é financiamento coletivo, continuaram inovando no modelo de negócio. Então, e aí chegaram no modelo que hoje existe dentro da benfeitoria, que além da possibilidade de você criar o seu financiamento, a sua campanha de financiamento coletivo, você pode também entrar dentro de uma das chamadas de match funding. Uma delas, inclusive, está aberta neste momento, que é Em Frente, é uma iniciativa junto com se não me engano, com a Tide Setúbal, de 4 milhões de reais para ações e iniciativas que estão atuando dentro da periferia, dentro de periferias, né, por todo o Brasil, e que a cada R$1 que é colocado dentro da campanha por algum colaborador, ou contribuinte, ou apoiador dessa iniciativa que você inscreveu lá, a benfeitoria, junto com os parceiros que ela conseguiu, colocam mais R$3. Então, ela triplica a tua arrecadação com essa parceria, né, que foi estabelecida dentro do match funding. E, claro, falando tanto de match funding ou de financiamento coletivo, você fala de redes, de ativar as suas redes próximas a você, pessoas que podem se colocar como mentores, colaboradores, ou pessoas que agregam muito valor ao seu negócio, e essas pessoas se aproximam e trazem, né, elas trazem à tona essa potência, esse valor que a gente imagina, que a gente desenha quando a gente fala de rede, que é justamente isso, um coletivo trabalhando em prol da realização de uma iniciativa, e isso é maravilhoso. Eu sou muito fã dessas iniciativas. E aí, para não me alongar muito mais nessas outras iniciativas, porque a Gabriel já está querendo aqui, vai cortar meu microfone. Não, é que tem uma pergunta aqui que acho que... Super. Tá vendo? Pronto. E aí, enquanto você vai pensando na pergunta, eu vou aproveitar para ver se tem mais comentários. A pergunta da Maria, né? Como é que funciona o Facebook para vendas? Qual é a diferença do pessoal, né? E qual é o custo, se você saberia informar? E aí, Diogo, eu aproveito para ler aqui, porque, né, já é uma prática, ler os boa noites, que foram dados lá no início, mas a gente fez uma conversa tão longa que, enfim, ficou um pouquinho, mas acho que é válido também. Então, Isabela Teles, Isabelle Trigo, Vera Lúcia, Oliveira Gonçalves, Léo José, o Léo fez um comentário, né? Quanto conhecimento junto hoje. Querido. Aí, né? Nosso colega de trabalho aí, de vida e de CIEDS também. Selma dando boa noite, Elisa, Yubis também deu boa noite, direto lá de Roraima. Enfim, já estamos nos encaminhando para o fim dessa live, infelizmente, mas se você puder responder aí a pergunta da Maria, como mais uma plataforma, né, mais uma solução, e aí voltada especificamente para a venda, né, do seu produto, do seu serviço. Perfeito. Maria, a diferença do seu Facebook pessoal pro canal de vendas do Facebook é que lá, quando as pessoas fizerem alguma busca específica sobre o tipo de produto que você está vendendo, ou sobre, porque eu não sei bem qual é o seu negócio, né? Em que área que você está empreendendo, se você está trabalhando com produtos ou serviços, mas independente deles, assim que o cliente ou o usuário busca no Facebook, na área de vendas, ele consegue localizar o seu negócio imediatamente, tá? Eu não sei dizer para você, nesse momento, qual é o custo que a plataforma, qual é o FII, né, o percentual que a plataforma retém das suas vendas.
mas com certeza essa resposta deve estar disponível em algum canal do Facebook. Se não, me dá um toque aqui que eu vou tentar descobrir, eu também te dou essa resposta logo, logo. Para além do Facebook, o Instagram também lançou uma ferramenta, né, um sticker de compras, né, de empreendedores, de negócios locais, né, justamente para incentivar que esses negócios continuassem vendendo durante esse período de isolamento e distanciamento social. E eu acho que vale super a pena você conferir. E para o próximo mês, se não me engano, já agora agosto, o Instagram está lançando uma ferramenta de fundraisers, né? Então você vai conseguir levantar fundos para uma causa, para um negócio ou para apoiar alguma iniciativa durante o período de pandemia, direto nesse sticker. Você entra lá, você digita o valor, ele gera a transação bancária e esse valor é repassado imediatamente para esse negócio. Então, uau, ferramentas... Dica aí também, né, para quem trabalha com projeto cultural, projeto social, eu não sabia dessa, foi uma... Super, então Não, essas duas ferramentas são as mais, assim, acho que estabelecidas, né? E para quem, acho que para finalizar aqui, para quem está vendendo, sem fazer jabá, mas para quem está, né, enfim, na área de produtos, né? Tem seus produtos ali, precisa continuar vendendo, não tem recursos ou conhecimento técnico para montar o seu próprio marketplace. Busquem marketplaces que já estão fazendo isso, abrindo suas plataformas para que pequenas e pequenos empreendedores acessem toda a tecnologia em troca do percentual ali do que vai ser faturado com a venda daquele produto. Uma acho que dois exemplos assim que eu conheço e que são mais comuns aqui que eu poderia citar é a Magazine Luiza, né, que abriu um marketplace para que as pessoas pudessem vender através da Magazine Luiza, e a Stone, que lançou aí em São Paulo uma campanha Compre Local, né, compre do local, dentro da própria plataforma da Stone. Então é só procurar aí no Google que vocês vão achar, e devem ter muitas outras plataformas e marketplaces e grandes empresas que abriram suas plataformas como marketplaces para pequenos negócios e empreendedores. Então, assim, não consegui citar todos, imagina, né? Não daria conta de citar todos aqui, mas façam essa busca que eu acho que é super importante. Uau, muitas dicas. Só para responder aqui, né? A Maria disse que ela faz tapetes em crochê. Incrível. E ela também agradeceu a sua resposta e a sua dica. Antes da gente fazer aquela despedida, assim, pessoal, lembrando que você que participou aqui do começo até o fim, que entrou um pouco depois, não tem problema. O pedido que eu faço é responder a pesquisa, né, que está entrando agora. Opa, tá aí o link da nossa pesquisa, da avaliação. E um outro lembrete também em relação a acompanhar, né, aqui a live, está entrando também agora aí o link, né, dessa página aqui do Facebook da DeSampa, que todo dia, né, tem lives de diferentes organizações que fazem gestões do TEIAS, todas elas nossas parceiras atuando em rede com a gente, né, então tem sempre, né, muito conteúdo de qualidade. Diogo, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelas dicas, por todo o conhecimento, foi incrível. Acho que bom, a gente, né, sabe que nossas conversas sempre demoram, porque a gente fica ali puxando vários fios, né, das coisas. Eu te agradeço demais, agradeço a todos vocês que também nos acompanharam, e se você puder só responder mais uma última pergunta, que é muito simples, não sei, né? Mas algum conteúdo para leitura, algum livro, né? Não precisa ser sua biblioteca inteira, Diogo, só um pouquinho. Eu indico que você busque, tem alguns artigos na internet que são fáceis de achar. Um deles é do João Luiz Figueiredo com o João Grande, que fala sobre a economia criativa no Rio de Janeiro. É uma perspectiva municipal, então vamos olhando aos pouquinhos, tá? Municipal, num aspecto mais amplo, né, nacional, eu sugeriria que você procurasse os textos da Liliana Magalhães, que foi minha orientadora,
da pós, então, profunda admiração por ela e pelos textos dela, pelo pensamento dela, dessa agenda de economia criativa para o Brasil. Busque o plano de economia criativa nacional, que foi feito entre 2011 e 2014, e eu recomendo muito, muito, muito o livro do John Hawkins, que deixa eu ler aqui, porque eu sempre erro o nome do livro, The Creative Economy, How People Make Money from Ideas, tá? E existem algumas outras literaturas de economia criativa, depois me adiciona, me dá um toque aqui, e a gente troca, eu te mando outros links para você fazer uma leitura, acho que mais aprofundada sobre o tema, tá? E, Gabriel, já aproveitando, quero agradecer muito, muito, muito pelo convite, a você, mais uma vez, ao CIEDS, à ADESAMPA, e agradecer a todo mundo que acompanhou a live aqui com a gente, que dedicou um tempinho para poder assistir esse nosso bate-papo, trocar ideia conosco, trazer inputs, trazer informações. Então, agradecer a todo mundo que dedicou seu tempo e sua atenção a esse nosso bate-papo. Maravilha, eu que agradeço. Tenho certeza que foi um tempo aí para todo mundo muito bem aproveitado, mas isso aí é o que o pessoal vai responder no nosso formulário. A Isabelle também agradeceu suas dicas de livro, tá bem, Diogo? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Amanhã tem mais live do CIEDS e durante a semana tem lives aqui toda semana no Facebook, tá? Da ADESAMPA. Matheus também está dando parabéns. E a gente fica por aqui hoje. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Até mais.